Tu conhece um livro chamado O Cortiço? Esse livro de 1890, escrito por Aloysio Azevedo, é um romance, né, que retrata toda a realidade social do Brasil no século XIX, né? As diferenças de classe, diferenças raciais, né? Vividas por pessoas, né, dentro de um cortiço. O cortiço, ele era muito popular naquela época, né? Principalmente das pessoas que vinham do campo para a cidade, eram opções assim de moradias, né, mais em conta. Apesar dos preços serem abusivos, né, os donos de cortiço geralmente cobravam um valor muito acentuado nos aluguéis, né, e que não oferecia, né, o que o preço valia, né. Na maioria das vezes eram casas insalubres, né, aquelas casas muito escuras, né, sem muita ventilação, muito simples, né, muitas vezes com muitos defeitos, paredes, né, já danificadas, né, portas também, tudo mais. Também a questão do saneamento básico não era muito bom, né, nesses cortiços. Muitas vezes tinham muitas doenças, né, e mesmo assim, né, era a opção de vida para muitas pessoas naquela época, né. Hoje em dia os cortiços eles ainda existem, né, alguns de uma forma mais melhorada, outros nem tanto, mas ainda com a mesma serventia, né, de abrigar muitas pessoas em um determinado espaço, em pequenas casinhas, né, que servem aí de moradia para muita gente até hoje. E o cortiço, né, esse livro, né, do Aloysio de Azevedo, que é um marco, né, do naturalismo, ele se destacou muito, né, pela questão de ser uma denúncia social, né, da questão da exploração dos mais pobres. E o naturalismo na época ele estava muito em ascensão, né, que é um gênero literário que visa a questão do ser humano, né, das questões sociais e tudo mais. E o Aloysio Azevedo ele ficou muito mal visto com a estreia do livro, né, porque a sociedade pegou no pé dele, né, disse que era um escândalo, né, o livro, porque ele falava de uma forma muito crua sobre a questão das traições nos relacionamentos, né, do adultério. Ele também falava muito, de uma forma muito sensual, né, dos personagens. E falava também sobre a exploração, né? Toda a exploração do ser humano que acontecia. Então, naquela época, ele ficou muito assim, né? O pessoal, a sociedade ficou muito chocada com o livro, né? Aquela coisa da hipocrisia, né? Existia, mas ninguém queria que escancarasse. E a obra, né? Ela é uma obra extremamente conhecida mundialmente. Não é à toa que ela é um dos livros mais utilizados para pesquisas sociais, né? No mundo inteiro. E o livro ele conta a história do João Romão, que é um português, né? Ele vem de Portugal para o Brasil e aqui ele cria alguns comércios, né, para ele. Primeiro ele faz uma venda para ele, ele também se torna dono de uma pedreira e também dono do famoso cortiço. E aí o João ele ganhava vida explorando as pessoas, né? Principalmente as pessoas que alugavam as casinhas do cortiço, né? Que geralmente eram os trabalhadores da pedreira. E ele também cobrava pelas vendas dele, né? Ele tinha uma pequena vendinha que quem comprava mais eram os trabalhadores lá da pedreira, né? E lá eles também faziam algumas pequenas refeições, né? E por causa desses preços abusivos, o João ele se tornou rico bem rápido, né? Ele criou ascensão muito rápido. E ele criou muito gosto por isso, né? Pelo poder, por tudo. Acabou sendo uma obsessão na vida dele. Ele também era um homem muito mentiroso, né? Muito oportunista. A gente vê isso quando a Bertoleza, que é uma amante dele, né? Vem ao caso no livro. A Bertoleza ela era uma escrava fugida. E aí, quando ela chega, né? Lá no convívio com o João, ela termina sendo amante dele. E ela pede a ajuda dele para que ele consiga uma carta de alforria para ela, né, para que ela tenha a liberdade dela, e ele falsifica um documento
E ao invés de dar uma liberdade para a moça, né, ele faz ela virar escrava dele, né? E aí ela é obrigada a trabalhar de noite, né, sem ter folga, sem ter nada, porque o bonitão lá se acha no direito de corromper as pessoas. E nesse meio termo a gente conhece também o Miranda, que é um homem que mora num sobrado lindíssimo, né, maravilhoso, super rico, que fica ao lado do Curtis, mostrando aí toda a desigualdade social, né? De um lado a pobreza extrema, do outro a riqueza. E o Miranda, ele é muito bem visto, né, socialmente, as pessoas prezam muito por ele. E isso cresce os olhos do João, né, que quer também ser bem visto na sociedade e tudo mais. E a partir do momento que ele vai enricando, né, o Miranda oferece a mão da filha dele, a Zumira, para que ele se case com ela e assim ele possa ter uma, uma oportunidade, né, de crescer socialmente e tudo mais. E aí ele aceita, claro, né, porque ele quer aquilo ali para ele quer cada vez mais poder. Só que quando a Bertoleza sabe disso, ela diz que não vai aceitar, né, ser trocada por uma mulher e tudo e tal, do nada. E aí, para se livrar dela, o João chama o ex-dono dela, né, dono assim, né, o senhor aí, né, da Bertoleza. E quando ele chega para pegar ela, ela fica desesperada, porque ela não quer mais voltar, né, para aquela vida de escrava. E ela termina se matando. É até uma parte muito triste do livro, porque ela se mata com a faca, né, que ela limpava os peixes que serviam de refeição aí na venda do João. E nesse meio tempo a gente vai conhecendo muitas outras histórias, né, dos personagens, dos moradores do Cortiço, né, provando aí que o autor, quando escreveu o livro, ele queria demonstrar que muitas vezes você se torna produto do meio onde você vive, né, onde você termina conhecendo as pessoas e se envolvendo. E ele conta isso na história do Jerônimo, que quando chegou no Cortiço ele era um operário português, né, ele se tornou até gerente da pedreira e ele era muito quieto no canto dele, né? Ele era muito honesto, muito certo com as coisas dele. Ele era casado, tinha uma filhinha. E com o passar do tempo, ele termina apaixonado pela Rita, que era uma mulher muito bonita, né? Muito sensual. E ele fica tão apaixonado por ela de uma forma que ele termina matando o namorado da Rita, né? E fugindo, né? Abandonando a família e tudo para poder ficar com ela. E a gente vê isso em vários outros personagens, né? Como a, é, assim, do cotidiano, né? As pessoas vão se transformando, né? Conforme elas vão fazendo parte ali daquele meio, né? Convivendo em sociedade, descobrindo novas personalidades. Inclusive, os personagens do Cortiço, eles são feitos para isso, né? Eles são feitos para demonstrar que existem várias pessoas, né, no convívio social e cada ser humano pode ser moldado, né, devido às consequências desses convívios. E o próprio Cortiço, né, também sofre transformação, ele, a partir do momento que o João vai ascendendo, né, vai ficando mais rico, ele termina por ir melhorando, né, fazendo reformas no Cortiço e tudo. E aí os aluguéis vão subindo, né, e as pessoas que moravam lá antigamente vão se mudando para outro Cortiço, né, mais próximo, que tem o preço mais barato. E mostrando assim, né, que sempre que vai sobreviver ali é a lei do mais forte, né, de quem tem mais poder. E é mais uma dica aqui do canal, se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais, até a próxima.